Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar neste vídeo aqui com vocês sobre o porquê que eu falo de limitação nos meus vídeos, né? Alguns seguidores falaram assim: João, para de falar que você é limitado, cara, porque você não é limitado. Mas eu quero explicar o sentido aqui neste vídeo. Quando eu comecei a estudar para o TJ São Paulo, pessoal, assim como a maioria de vocês, eu também não sabia absolutamente nada de direito e tinha uma base escolar muito ruim nas matérias básicas, nem se fala. Português e matemática mesmo era horrível. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Muito bem. O que acontece? Eu já vinha estudando para o concurso do INSS e já tinha feito a prova do TRF3. Então eu posso até dizer que, na verdade, se tratando de direito, eu estava um pouquinho melhor do que nas matérias básicas. Vou ser sincero, por quê? Porque eu já tinha estudado para o INSS, né? Lá no final de 2017. E já tinha estudado para o TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aquele concurso de 2019, que na época ainda cobrava apenas o diploma, o certificado de nível médio. A dificuldade da prova é outra história, aquela prova foi extremamente difícil. Eu fiz 48 pontos de um total de 60 naquela prova e não foi o suficiente para passar, tá bom? Muito bem. Quando eu falo de limitação, eu vou explicar aqui agora. Observe isso aqui. Eu tinha, pelo menos, hoje eu tenho menos, muita dificuldade para entender esses termos aqui. Então eu comecei a estudar a tutela provisória, lendo a lei seca, e aí eu comecei aqui, olha. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Aí até aqui, urgência, né, ou evidência, não entendi nada, mas continuei, né? A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. É o que eu falei, rapaz. Aqui o negócio pegou. Que satanás é esse? Entendeu como é que é? Então, eu fiquei pensando assim, rapaz, não é possível não. Que diabo é isso aqui? É cautelar ou antecipada, né? Antecedente ou incidental. Pessoal, eu misturava tanto esses conceitos aqui, cara. Mas demorou tanto para eu entender isso aqui. O que era uma tutela provisória de urgência cautelar? O que era uma tutela provisória de urgência antecipada? O que significa uma tutela de urgência cautelar ou antecipada ser concedida em caráter antecedente ou incidental? Cara, mas eu demorei tanto, mais tanto, mais tanto. E aí eu tive que ir para onde, pessoal, para entender isso aqui? Eu tive que ir para o YouTube. Porque cada vez o negócio vai ficando difícil. A tutela provisória requerida em caráter incidental. Calma aí, mas a tutela provisória não é cautelar ou antecipada? Ah não, mas aqui é o caráter dela que é incidental. Mas o que é isso? Eu tive que ir pro YouTube. Aí aqui no YouTube, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui. Muito bem, aqui no YouTube, eu encontrei essa aula aqui do mestre do processo civil, o professor Mozart Borba. Só que é uma aula voltada para a carreira jurídica. É uma aula voltada para concurso de juiz, promotor de justiça, defensor público, delegado, que de certa forma também faz parte da carreira jurídica. Eu sei que é a carreira policial, mas o estudo, né, é voltado ali. E aí eu assisti essa aula aqui, eu acho que umas 10 vezes, cara. Eu vi essa aula muitas vezes. Tem um comentário meu aqui, só que eu fiz esse comentário através de outro canal, que é o meu canal de literatura de cordel, Imagens do Sertão. Esse canal aqui, olha, tá vendo? Eu até comentei aqui, eis o gênio, Mozart Borba. Aqui também eu comentei aqui, olha, revendo a aula, grande professor, tá vendo? Esse canal aqui é meu, literatura de cordel, Imagens do Sertão, tá? É que eu tava logado nele e nem percebi. Depois que eu vi que o comentário eu tinha feito com esse canal. Eu vi essa aula e revi essa aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Cara, eu não tenho ideia. Eu só sei que de tanto rever, fazer as anotações, eu entendi, cara. E hoje eu erro questões de tutela provisória. É claro que eu erro, mas eu erro menos.
Então, assim, é muito difícil eu errar uma questão de tutela provisória. Seja na prova, seja em casa, resolvendo questões. Eu errei uma questão de tutela provisória nessa última prova do dia 8/9 de 2024 por bobeira mesmo. Eu acho que foi mais pelo cansaço do que por não saber o conteúdo. Até porque nessa prova do dia 8/9, eu acertei 39 questões, né, de um total de 40 na matéria de direito, tá? 39 questões de um total de 40. Quase gabaritei. Só errei mesmo essa de tutela provisória. Por incrível que pareça, por bobeira, eu estava muito cansado, eu não tinha dormido na noite anterior, estava à base de energético, à base de café para fazer aquela prova. Foi uma prova muito cansativa para mim. Eu tenho esse problema de não conseguir dormir na noite anterior. Então, assim eu consegui entender tutela provisória. E eu faço isso com todos os tópicos que eu tenho dificuldade. Do 294, chamado de tutela incidental. Então, as tutelas de urgência incidental não são apenas aquelas atravessadas por petição no curso do processo, mas poderá vir na própria petição inicial, quando eu não estiver pedindo nos termos do 303 e 305. Entenda essa premissa inicial aqui, ok? Vamos lá ler os artigos. Vamos voltar para a imagem. Você também curte um anúncio aqui? Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem olha o texto, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja que aqui eu estou rompendo, acabei escrevendo no slide errado, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Então, se a tutela de urgência que se divide... Muito bem, aqui deu para que vocês vissem, né, como que eu fiz aí para conseguir aprender tutela provisória. E foi assim com todos os meus, com todas as minhas limitações, eu vou falar assim, né? Eu fui pegando a lei seca, jogando no YouTube, vendo por que eu estava errando, vendo por que eu estava acertando, me aprofundando no conteúdo, né? Pegando esses entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, como estão aqui na aula do professor Mozart Borba. Então, isso aqui foi fundamental para que eu me aprofundasse mais no direito, para que eu conseguisse ter esses resultados que eu consegui obter. Meus amigos, eu deixo aqui para vocês um grande abraço. Valeu, meu povo. Valeu mesmo.